De volta com o Educador em Entrevista, sétimo bloco, eu converso agora com a Cristiane Framartino Bezerra, angelóloga. Cristiane, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Muito boa tarde, eu é que agradeço essa oportunidade, é sempre um prazer muito grande estar com vocês. Bom, nós conversamos normalmente, né, ao final do ano, né, sempre com alguma previsão, e falávamos no final do ano passado que esse ano seria um ano do julgamento, né, dos desafios nesse sentido. Acho que ninguém esperava que o julgamento seria tão amplo e tão complicado como nós estamos vivendo, né, Cris? Exatamente. Eu esses dias estava revendo, né, a nossa entrevista, né, do fim do ano, e eu lembro que eu comentei que você me fez uma pergunta de que se este ano seria melhor do que o ano passado, e eu cheguei a comentar de que, infelizmente, não era bem assim, né? Que a gente Uhum. teria grandes desafios pela frente. Mas em nenhum momento, Luciano, eu confesso que eu imaginei que esse desafio seria tão invisível e tão avassalador desse jeito, né? Uhum. Eu pensava em grandes catástrofes, em tsunamis, incêndios, né, como nós tivemos aí em 2019, em grande escala, mas esse ano eu acho que foi o grande grito da natureza e da vida em relação ao comportamento humano, em relação a tudo que a gente tem feito, né? Ah, e aí, com essa nova visão, com o que você tem acompanhado, como é que tem sido a análise a partir de agora e a tua conversa com os anjos aí? Então, o mais curioso, né, é que os esotéricos, de forma geral, de todo o planeta, eles começaram a receber várias orientações, né, dos seres de luz, dos anjos, desse grande momento de um convite à reflexão à humanidade. Então, e se a gente parar para pensar, né, principalmente o quanto alguns lugares já estão respirando melhor, sem tanto movimento pelas ruas, o tanto que as águas estão ficando mais, voltando a ter a sua purificação, enfim, a gente realmente entende, porque no primeiro momento né, eu fiz as minhas preces, eu pedi aos anjos orientação, e eles disseram serenidade, calma, todas as pessoas envolvidas, elas estão envolvidas por um motivo, todas as pessoas que estão voltando para o lar espiritual, elas estavam efetivamente preparadas para esse retorno, muitas sim, algumas não, né? Então, por isso que nós que estamos aqui precisamos ter os cuidados especiais, por isso que nós precisamos vibrar muito amor e luz pelo planeta, até por aquelas pessoas que partem tão inesperadamente, né? Eu tenho acompanhado muito de perto. Esses dias eu vi um médico gravando para os amigos que estava bem, mas que estava muito preocupado por tudo aquilo que ele tinha visto, né, no trabalho, e de repente no dia seguinte ele desencarnou, ele morreu, ele voltou para o lar espiritual, né? Então eu fico imaginando, principalmente essas pessoas que estão tão certas de que voltarão para a vida física e que de repente acordam no plano espiritual. Isso também não deve ser fácil, Uhum. mas há um apoio, sem dúvida alguma, para todos, né, em todas as circunstâncias, em todos os planos. Então, aqueles que retornam também têm o respaldo, têm o amparo de Deus, dos anjos, dos seres de luz, com certeza. Também é interessante destacar, né, nesse período, que é um período também de reavaliação, né? As pessoas estão colocando toda a vida na balança. Quando a gente falava do julgamento, também tem um auto-julgamento nesse processo aí, não é? Sem dúvida alguma, é essa oportunidade. O que eu, às vezes, ainda fico entristecida, né, é com o fato de perceber que muita gente ainda não se deu conta do que está acontecendo no planeta, Uhum. né? Eu sou aqui de Ribeirão Preto e, às vezes, quando eu tenho necessidade de ir à farmácia ou ir ao supermercado, eu fiz isso por 3 ocasiões apenas, né? Me surpreende o número de pessoas ainda pelas ruas e agindo de forma completamente despreocupada.
Então, claro que não é para ninguém ficar em pânico, desesperado, né, em depressão profunda, mas é um momento de reavaliação. É um momento de entender a fragilidade da vida. Que nós podemos estar muito bem, mas de repente um vírus vai sutilmente invadindo o nosso pulmão, nosso coração, e às vezes também eu não sinto nada, mas eu estou transmitindo para outras pessoas. Ontem eu vi uma matéria de que em alguns lugares eles já viram que no ar o vírus também pode estar presente, próximo de hospitais, lugares com grande concentração de gente contaminada. Quer dizer, olha como que nós estamos lidando. É um efeito surpresa. Então, esse efeito surpresa diz o seguinte: você pode ter todo o dinheiro do mundo e não pode viajar para lugar nenhum. Você pode ter qualquer coisa hoje que não é suficiente para suprir um buraco, uma lacuna, um vazio que está lá no coração. Então é hora da gente se voltar para as pessoas queridas, né? Outro dia eu achei engraçado um amigo comentando que há muito tempo ele não sabia que a mulher dele era tão interessante. Que hoje eles estão conversando muito mais, porque era uma correria danada, cada um com a sua vida, cada um com os seus afazeres, e hoje eles estão tendo oportunidade da troca, né? A convivência diária também é um ensinamento, porque há um desgaste, sem dúvida, você ficar 24 horas ao lado de uma pessoa, o tempo todo você tem que se observar e observar o outro, e aí é onde entra mais ainda essa autoanálise, esse autojulgamento, esse respeito profundo ao outro, né? Então, eu acho que é uma oportunidade preciosa e nós temos a obrigação de sair melhores de tudo isso. Eu acho que a gente pode sair melhor de tudo isso. Também na questão, né, como dissemos anteriormente, dessa autoanálise, dessa reflexão, a gente também percebe que ainda a coisa está muito desequilibrada, né? A gente vê aí uma guerra no discursos entre as esferas políticas, vemos uma guerra muitas vezes ainda pessoal nas redes sociais, né? Da pessoa apontando o dedo para o outro ao invés de tomar a sua medida preventiva. Então, a gente ainda está num período de reorganização disso tudo, e a gente acaba se dando conta disso, né? O olhar para o outro ainda está muito mais crítico e severo do que o olhar para si mesmo. É uma análise, Luciano, que tem que ser muito rica. Eu, esses dias, me peguei muito indignada, porque, assim, você conhecer o futuro de alguém, você conhecendo o passado dela, você consegue fazer previsões. É por isso que existe tantos videntes, vamos dizer assim, né? E aí, a gente olha, por exemplo, você citou o âmbito político, a gente olha para um presidente que foi deputado durante praticamente metade da sua vida, que colocou os filhos na carreira política. Então, nós temos que ter lucidez que essa criatura não pode ser tida como um salvador da pátria, um mito, como as pessoas colocaram e depositaram nele essa expectativa. Por quê? Porque ele tem falhas, ele tem um currículo de agressividade, ele tem um currículo de falhas, de depreciação à mulher. Então, o que me surpreende é pessoas tidas como inteligentes, pensantes, depositarem numa única pessoa todas as suas expectativas e projeções. Então, o que acontece? Ok, eu acho que ele pode ser uma solução, eu vou votar nele, mas eu não vou perder o meu discernimento. Então, eu acho que isso é importante, é ter o discernimento de que ele é humano, que cometeu muitas falhas ao longo da sua carreira, que o discurso dele era bélico, querendo armar as pessoas, querendo que as armas estivessem disponíveis a bel prazer. Então, como é que eu, que me considero cristã, que ouço Cristo dizendo perdoai 70 vezes 7, dá a outra face, e ao mesmo tempo eu tenho essa belicosidade, essa raiva tão grande, introjetada, e jogo isso para todas as pessoas. Então, para mim, há uma perda de senso muito grande. O Brasil virou um campo de guerra por conta de convicções políticas e as pessoas estão brigando por alguém
que daqui a pouquinho, como já está acontecendo com muita gente, que eu vi agora essa semana, que decepção, que tristeza, não era isso que eu esperava, né? Então, nós precisamos parar de jogar as nossas expectativas no outro. Temos sim que entender, puxa, foi uma escolha da maioria, mas para mim não é uma maioria consciente, porque isso também é uma outra questão da democracia. A democracia, ela é maravilhosa, mas ela nem sempre é uma democracia consciente. Porque se fosse ao pé da letra, nós, infelizmente, não teríamos realmente nem quem votar na eleição passada. Ficaria muito difícil mesmo, né, uma escolha consciente. Porém, o que nós temos hoje é alguém que tem um discurso de manhã e outro à tarde. E aí as pessoas ficam brigando entre si, amigos, parentes. Eu mesma, na minha família, né, às vezes eu faço alguma brincadeira e eu percebo que isso machuca as pessoas que eu amo. Então, eu estou ponderando melhor tudo isso e estou consciente de que nós precisamos mandar a nossa energia de amor e luz. Os anjos me cobram muito. Quando eu assisto a televisão e solto alguma coisa, tem que pegar mesmo, chega, isso está muito ruim. Os anjos me cobram, né, o tempo todo esse discernimento do amor. Ame. Se não há nada para você fazer, ame. Se não há nada para você falar, cala a boca, né? Então, eu me surpreendo, porque esses dias eu pus uma postagem de alguém que eu gosto, que eu respeito, que está comigo, né? Que faz parte de um partido político, de um projeto que eu acredito, e de repente eu recebi uma avalanche de críticas de pessoas que eu nunca fui no post, no Face deles, para dizer qualquer coisa, como eu não faço no post de ninguém. Então eu coloquei assim, por um dia de respeito às opiniões e aos posts alheios, porque eu acho isso muito desrespeitoso. Você tem a sua opinião, guarda para si mesmo ou coloca no seu perfil, na sua página. Mas não venha na minha página invadir e desrespeitar as pessoas que eu gosto. Porque, então, assim, o que nós estamos virando? Um campo de concentração. Sem dúvida. Porque aí eu não vou ter alternativa, eu vou lá e vou cancelar a amizade, vou bloquear, porque eu acho que desrespeito não cabe. Nós temos que ter um respeito profundo pelos homens, e eu com esse meu espírito também de democrata, de angelóloga, de abraçar todo mundo, de ser mãezona, eu às vezes me permitia ser agredida e ficar quieta. Agora eu simplesmente não respondo, mas eu elimino, porque eu acho que eu também não preciso. Só que isso é o que está acontecendo, e isso é triste. A gente vive num mundo onde as opiniões não sejam respeitadas, né? Então, eu acho que o amor cabe em qualquer situação, respeito pelo outro cabe em qualquer momento, concordando ou não, é o que temos para hoje. Se temos meios de ter lucidez, vamos convidar as pessoas à lucidez, mas com carinho e com respeito. Eu acho que é o melhor que a gente tem. E uma questão que a gente vê pontualmente na pandemia, que a gente já via, por exemplo, na dengue, né? A dengue é um problema de saúde que está mais na mão das pessoas do que do Estado, porque se cada um manter o seu quintal limpo, ninguém tem dengue na vizinhança. E dessa vez também, né? Se cada um faz a sua parte, usa máscara, fica em casa assim que possível, toma as medidas de higiene, a gente barra a doença, né? A gente não está usando máscara para a gente está usando máscara para não contaminar o outro. Né? Então é uma ação... Para a gente e para o outro. Isso. Eu acho que aí entra uma das... eu sou muito fã do Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, também pelo Pequeno Príncipe, mas não só. Ele tem um livro chamado Terra dos Homens. Para mim, ele é um dos grandes humanistas que o mundo ainda não percebeu, né? Ele tem Cidadela, ele tem Terra dos Homens, onde ele discute o tempo inteiro respeito pelo homem. E ele diz que o respeito pelo homem deve estar na ordem do dia. Por quê? Porque uma humanidade toda se junta, uma vila toda se junta para salvar uma pessoa que cai num poço, por exemplo. Porém, se for deflagrada uma guerra, e aquela pessoa que ele salvou hoje do poço, se amanhã for deflagrada uma guerra e aquele for de uma nacionalidade diferente, que aquela vila está em guerra, ele vai ser morto, vai ser abatido sem a menor piedade. Então, que critério é esse que o homem usa para medir o outro, né?
Então, se eu tenho consciência de que eu preciso ficar em casa, de que eu preciso segurar as minhas crianças em casa, por mais difícil que seja, eu moro num prédio, e nós temos tido vários problemas, tanto com barulho, quanto com as crianças, que, claro, é muito difícil você segurar a criança dentro de casa, mas também é uma forma de respeitar os idosos que moram nesse prédio, uma forma de respeitar os grupos de riscos, porque essas crianças estão indo e vindo para todos os lugares, elas podem estar trazendo o vírus consigo. Então, ontem uma menininha veio até a minha porta e falou, olha, por favor, não chega muito perto. Parece que você está sendo agressivo, mas não é. Nós precisamos ser cuidadosos. E aí, quando você fala, você vira chato. Porque você quer que as pessoas respeitem e compreendam que não é um momento de brincadeira, é um momento de muita seriedade. Perfeito. Então, acima de tudo, o Brasil tem grandes problemas. Eu ainda, quando estava dando aula, fui chamada lá pela direção, que a Secretaria da Saúde mandou me convocar para vir tomar a vacina da cachumba, porque um aluno da minha sala estava contaminado. Quando eu cheguei no postinho, as minhas vacinas todas rigorosamente em dia, mas a enfermeira falou, olha, você precisa tomar mesmo assim, né? E me mostrou a tela do computador e eu fiquei assustada com a quantidade de escolas e de empresas com pessoas contaminadas com sarampo, rubéola e cachumba. Quer dizer, agora, 2020, a gente falando de novo nessas doenças, Luciano, é inadmissível. Mas por quê? Porque as pessoas entraram em fake news de que a vacina provocava problema. Então, nós precisamos ser cuidadosos. Eu recebo, às vezes, algumas coisas como verdades. O HU de São Paulo está distribuindo leite NAN. Pô, é o leite mais caro que tem. Minha sobrinha trabalha na HU, ela fala, tia Cris, é um absurdo que as pessoas fazem. É um desrespeito. E os outros vão compartilhando sem verificar que aquele telefone não tem nem DDD, não tem um nome. E, às vezes, quando tem um nome, é alguém que está sendo usado para as pessoas praticarem spam ou ficarem atormentando a vida daquela pessoa. Então, nós precisamos ter coerência. Eu não vou transferindo tudo. E ainda bem que o WhatsApp agora colocou um por um para retransmitir, porque isso está inibindo, porque as pessoas às vezes já mandavam para 50 pessoas ao mesmo tempo, ou de 5 em 5, e lá se ia, sem critério algum. Então, quando eu recebo qualquer coisa, eu falo, foi você que viu isso? Né? O meu caso mais recente foi uma pessoa postando contra a Polícia Militar do Estado de São Paulo que eles estavam agredindo um morador de São Paulo porque estava na rua. E eu imediatamente falei assim, foi você que filmou isso? Isso pode não ser bem assim, essa história pode estar errada. O que aconteceu? A Cabo Sandra, que está no mesmo grupo que eu, postou a matéria inteira, o homem tinha derrubado a mulher dentro de um posto de gasolina, de tanto bater, e a polícia foi atrás dele, ele oferecendo resistência e batendo nos policiais. O policial não teve alternativa a não ser dar um cacetete na mão dele, para ele poder ser algemado. Então, quer dizer, ela postou o vídeo todo, me agradeceu por eu não ter já criticado e compartilhado, como todo mundo estava fazendo. Todo mundo no grupo já descendo o pau na PM, sem averiguar o que era a verdade do fato. Então, acho que nós estamos numa era em que a gente precisa ter critério. A gente precisa, sim, usar a nossa inteligência, a nossa criatividade para o bem e para ter certeza do que a gente está fazendo nesse momento. Porque hoje, dentro da minha casa, eu tenho uma ferramenta poderosa que eu atinjo uma imensidão de pessoas. Né? Por mais que, às vezes, eu nem imagine, né? Como eu deixo meu perfil público, às vezes eu recebo algumas pessoas se manifestando na minha página, no meu perfil, que eu falo, meu Deus, quem é essa pessoa? Sem Né? dúvida. Quem deu direito a ela de vir aqui só porque eu tornei pública a minha postagem, né? Então, nós precisamos ter critério, sim, ter carinho, ter cuidado conosco, em primeiro lugar, e com cada pessoa deste planeta. Cris, para as pessoas entrarem em contato aí com o seu trabalho, pode ser pelas redes sociais, quais são os caminhos? Então, eu estou no Instagram, @CristianeFramartino. Eu estou no Facebook, eu tenho a minha página, Cristiane Framartino Bezerra, e tenho meu Zap também, que é o 16 99994
1696. Perfeito. Mas me achando no Facebook ou no Instagram, qualquer coisa eu passo o número do Zap, fica mais fácil. Cris, E o que eu obrigado. desejo é que cada um de nós aproveite muito esse momento. Que a gente tenha sabedoria, independente das nossas crenças, independente se a gente acredita ou não numa força superior, que a gente possa acreditar na força do amor. E que seja o amor esse ingrediente revolucionário para fazer a gente respeitar mais o meio ambiente, respeitar mais uns aos outros, e a despeito de querer procurar culpados, que a gente procure pessoas necessitadas de amor, que o planeta inteirinho está assim hoje. Todos nós estamos. Obrigado pela participação conosco. Espero que a próxima já seja ao vivo aqui no estúdio, não mais por live, tá certo? Grande abraço, querida. Estou sempre às ordens. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Espero que todos aí estejam bem também, com muita saúde e paz.